Olá pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho um recado especial do Fantasy 5. Através desse site, que é bem parecido com Cartola, você pode ganhar dinheiro ou até mesmo a camisa oficial do seu time a cada rodada do Brasileirão. E para isso é muito simples, basta clicar no link da descrição, fazer o cadastro gratuito e escalar 5 jogadores. Pronto, se todos esses jogadores atingirem a pontuação alvo deles ao final de cada rodada do Brasileirão, você pode ganhar o prêmio máximo de R$ 55.555. E aqueles que acertarem pelo menos um concorrem aos prêmios semanais. Então aproveite a próxima rodada do Brasileirão e jogue no Fantasy 5. Na última sexta-feira, dia 15 de setembro, o Santos anunciou a demissão do treinador Diego Aguirre. Contratado oficialmente no dia 6 de agosto, o uruguaio teve a oportunidade de comandar o time em apenas 5 rodadas do Brasileirão, sendo 4 derrotas e 1 vitória. E agora é o técnico com a passagem mais curta pelo Peixe na história da competição. Porém, por mais incrível que pareça, essa demissão de Aguirre está longe de ser a pior do Brasileirão. No vídeo de hoje, o Gol de Canela mostra para vocês os casos de outros treinadores que conseguiram a proeza de serem demitidos com menos de 5 jogos, algo realmente surreal. Lembrando que estamos levando em consideração apenas os casos que aconteceram na era dos pontos corridos. Confere só! Bora começar relembrando as histórias de 4 treinadores que perderam seus cargos após apenas 4 jogos. Em julho de 2005, o Juventude anunciou a demissão do treinador Dorival Júnior. Contratado há 20 dias, Dorival havia assumido o comando do clube gaúcho na 12ª rodada. E na oportunidade, em 4 jogos do Brasileirão, somou 3 derrotas e apenas 1 vitória, o suficiente para a diretoria do Juventude demitir o comandante. Importante destacar que, antes da chegada de Dorival, o Juventude ocupava a 4ª posição do Brasileirão. Por isso, segundo a diretoria, foi necessário uma troca rápida para evitar uma maior queda na tabela. Já em agosto de 2005, quem também resolveu demitir o seu técnico com apenas 4 rodadas foi a Ponte Preta. Contratado bem no início daquele mês para substituir Vadão, Zete pegou o time campineiro na vice-liderança do Brasileirão, na 18ª rodada. Porém, com 4 derrotas consecutivas, o ex-goleiro acabou demitido do cargo com apenas 21 dias de trabalho. Em agosto de 2006, o Fluminense, após a demissão de Oswaldo de Oliveira na 15ª rodada do Brasileirão, efetivou para o cargo de treinador o auxiliar Josué Teixeira. Na época, o tricolor carioca, após uma sequência ruim de resultados, havia deixado a zona de classificação da Libertadores. Porém, sob o comando de Josué, o Fluminense também não emplacou e em 4 jogos disputados, somou 3 derrotas e só 1 vitória. Logo, após apenas 16 dias da efetivação, Josué foi tirado do cargo e para o seu lugar foi contratado Antônio Lopes. E falando de Antônio Lopes, é ele quem fecha o nosso quarteto. Contratado em julho de 2011 para tirar o América Mineiro da zona do rebaixamento, o experiente treinador, alegando motivos pessoais, pediu demissão do comando técnico após apenas 20 dias de trabalho. Durante o curto período, Lopes comandou o Coelho da 10ª à 13ª rodada do Brasileirão e somou 2 empates e 2 derrotas, o suficiente para jogar o América para a lanterna da competição. 3 jogos foi o suficiente para que os trabalhos do saudoso Mário Sérgio no Botafogo e Jorginho no Ceará fossem encerrados em 2007 e 2018, respectivamente. Anunciado como novo treinador em outubro de 2007 para substituir Cuca, demitido após uma eliminação na Copa Sul-Americana, Mário Sérgio comandou o Botafogo por exatos 9 dias. Durante esse período, ele acumulou 3 derrotas consecutivas no Brasileirão para Goiás, Atlético Paranaense e Santos e acabou pedindo a demissão do cargo. Na época, segundo informações da imprensa, além dos resultados ruins, um atrito com a diretoria botafoguense por conta de detalhes contratuais foi o principal motivo para o pedido de demissão repentino. Curiosamente, para seu lugar, o Botafogo acabou trazendo de volta o técnico Cuca. Já Jorginho chegou ao Ceará em junho de 2018 para substituir o demitido Marcelo Chamusca, mas após acumular 3 derrotas em 14 dias para Grêmio, Chapecoense e Cruzeiro, deixou o cargo por opção própria. Naquele momento do Brasileirão, o Ceará era o lanterna da tabela e ainda lutava para conquistar sua primeira vitória na competição.
2 derrotas em 10 dias. Esses foram os números da curtíssima passagem do Maestro Júnior no comando do Corinthians no Brasileirão de 2003. Substituto de Geninho, demitido após uma eliminação na Libertadores e uma derrota por 6-1 para o Juventude, Júnior chegou ao Parque São Jorge como uma grande aposta. Afinal, na nova função, ele tinha apenas 2 breves passagens pelo Flamengo. Porém, ao perceber que muitas coisas prometidas em sua contratação não seriam cumpridas, o próprio ex-jogador foi quem pediu demissão do cargo. Na oportunidade, ele somava 2 derrotas por 3-0 para São Caetano e São Paulo. E para finalizar, bora falar da curtíssima passagem de Cuca pelo Corinthians, agora em 2023. Nos 6 dias em que ocupou o cargo, o treinador trabalhou em 2 jogos, um na Copa do Brasil e outro no Brasileirão, que foi uma derrota para o Goiás por 3-1. Contratado após a saída de Fernando Lázaro, Cuca chegou ao Corinthians já bastante pressionado pela imprensa e por parte da torcida, devido a um escândalo pessoal que aconteceu em 1987, na Suíça, quando ainda era jogador. Então, alegando atender um pedido da família, o treinador pediu demissão do cargo e passou a ser o dono da passagem mais rápida na história do Brasileirão. Antes de terminar, deixa eu só citar uma exceção, que foi a passagem de Fábio Carille pelo Atlético Paranaense em 2022. Em 21 dias de trabalho, ele comandou o Furacão em apenas 3 jogos no Brasileirão, mas como ele havia participado de outros 4 em outras competições, não entrou na lista. Aliás, foi justamente uma derrota por 5-0 para o The Strongest na Libertadores o estopim para sua demissão. Qual desses treinadores foi mais injustiçado na sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!